Começando mais um Semana Esporte aqui pela TV Semana, nesta terça-feira de muito futebol. Hoje tem assunto que não acaba mais aqui. Tem opinião, tem debate, tem análise, tem aquele pega, né, de Cruzeiro e Atlético entre meus amigos Jorginho e André. A coisa tá quente no nosso programa aqui dessa terça-feira. Aliás, a coisa tá quente no nosso programa todo dia, né? O programa tá caindo cada vez mais nas graças do povo, graças a Deus, né? Hoje vamos destacar a primeira convocação do Dunga depois do vexame da Copa do Mundo, né? O Dunga reassumiu a seleção brasileira, né? E ontem anunciou a lista dos seus primeiros convocados. Claro, nós vamos analisar aqui a lista e, como diz o Jorginho, vamos tocar o pau no burro com os nomes que a gente não concordou. Vamos falar também da rodada da Série B. O América subiu na tabela de classificação. Vamos falar da rodada da Série A. Tem vários jogos hoje, né? 8 jogos nesta quarta-feira, com destaque aí para Atlético e Flamengo do Maracanã, um clássico tradicional, super tradicional do futebol brasileiro. Nós vamos comentar e vamos inclusive opinar sobre esse jogo, né? Dar os palpites e coisa e tal. Vamos falar, além disso, no noticiário do Galo, da felicidade do Diego Tardelli de ter sido convocado para a seleção brasileira, né? E do Cruzeiro, da possibilidade da volta do Bruno Rodrigo, zagueiro que está machucado e que está aí na iminência de voltar aos gramados. E ainda desfalques da Raposa, hein? Com as convocações de jogadores para seleções principais e olímpicas, o Cruzeiro se verá desfalcado para participar do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. São as competições desse segundo semestre que a Raposa está participando. Mais uma vez comigo, Jorge Mendes Magalhães. Tudo bem, Jorginho? Ouviram do Ipiranga margens plácidas. Yes. Que isso? Nós já temos seleção. Gol da Alemanha! Oi, senhor. Aí eu calo. Eu também Aí, calo. Léo Baião. Nós temos seleção. Mas já vai tomar gol da Alemanha assim de cara? Aí eu calo. Aí eu não aguento. Aí eu né? também calo. Ô, Macaela da Dário Grossi. Ô, Felipe. Bichidinho não aguenta, né, galera? Eu não assimilei nem aquele 7-1 ainda. Na primeira convocação, pós-Copa, pós-vexame, aí já é mais gol da Alemanha. Não, agora virou moda, né? Gol Deus da Alemanha. me livre. Gol da Alemanha no Júnior do Brasil, gol da Alemanha na seleção feminina Eu só não tô do Brasil. Tudo agora é Eu moda, só gol não tô com gol da complexo Alemanha. daquela camisa rubro-negra, porque o meu time é rubro-negro, senão eu não aguentava nem olhar para aquela camisa rubro-negra. Bom, já que o assunto é seleção, em seu retorno ao cargo de treinador da seleção brasileira, Dunga anunciou nesta terça-feira a convocação para os amistosos contra Colômbia e Equador nos dias 5 e 9 de setembro em jogos nos Estados Unidos, hein? Agora não joga no Brasil mais, né? Agora joga só fora do país. Principais destaques do Cruzeiro desde a última temporada, os meias Everton Ribeiro e Ricardo Goulart foram convocados pela primeira vez. Já Diego Tardelli havia sido chamado por Dunga em sua primeira passagem pela seleção brasileira e ficou em lista de espera para a Copa do Mundo de 2010. Vamos fazer o seguinte? O próprio Dunga vai anunciar no nosso programa aqui, né, com as imagens da CBF TV, a lista, né, os nomes dos convocados para a seleção nessa sua primeira convocação no retorno aí ao comando técnico do Brasil, e depois a gente comenta. Então vamos para a lista. Jefferson, Botafogo. Rafael Cabral, Napoli. David Luiz, Paris Saint-Germain. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Gil, Corinthians. Miranda, Atlético de Madrid. Maicon, Roma. Felipe Luiz, Chelsea. Alexandro, Porto. Danilo, Porto. Luiz Gustavo, Wolfsburg. Elias, Corinthians. Fernandinho, Manchester City. Ramires, Chelsea. Everton Ribeiro, Cruzeiro. Oscar, Chelsea. Hulk, Zenit. Ricardo Goulart, Cruzeiro. William, Chelsea. Neymar, Barcelona. Felipe Coutinho, Liverpool. Diego Tardelli, Atlético Mineiro. Muito bem, tá então Dunga, né? Um dos 7 anões, o Dunga, com a sua lista de convocados, trazendo aí mais ou menos
parece que é 11, se eu não estou enganado, dos jogadores que estiveram na Copa do Mundo, né? E os demais são novidades na lista de convocação da seleção. Meu amigo Jorge Mendes Magalhães, com hino nacional ou sem hino nacional, dá para se inspirar com essa seleção? Tá certo que é a primeira convocação, né? Que é o início de um trabalho no pós-vexame, né? Mas dá para empolgar? Ô, Léo, na verdade o Dunga não é o treinador, né, da menina dos olhos dos brasileiros, né? É isso, né? Das meninas dos olhos. Mas a grande verdade também é que na passagem que ele teve para a seleção brasileira, muita coisa de bom foi feito também pela seleção brasileira. Ele teve também alguma coisa importante no trabalho dele. O que matou aquilo tudo foi o trato dele com o torcedor brasileiro, com a imprensa. Tratando mal a imprensa, trata bem o torcedor, trata mal, né, o torcedor brasileiro, porque não tem dúvida. Aquela forma dele vir até a imprensa, vindo para a gente ao mesmo tempo, ficou mal aquela situação do Dunga. Hoje ele fez uma meia-culpa, né? Hoje ele entende que tem que tratar diferente os torcedores. E a expectativa, sim, é que ele possa fazer um bom trabalho na seleção brasileira. Eu, pessoalmente, eu gostei muito da convocação, certo? Com algumas restrições, certo? Achei que ele não deveria ter convocado o Hulk, achei que não deveria ter convocado o Ramírez, certo? Mas num todo, se quiser, né, debater, eu explico depois por que eu penso assim. Mas num todo, acho que a seleção era o que tinha para ser convocado, né? Voltou com 10, né? Remanescente, né? Da Parece Copa. que é 11, né? Me parece 10, né? Mas enfim, e o restante é novidade, né? 12, né? Não, é 10. 10 que já jogou, a que jogou essa Copa, e o restante são novidades. São 12 novidades e 10 que jogaram. 10 que jogaram a Copa, né? Então, ou não jogaram, né? Foram lá a passeio. Nós vamos comentar aqui sobre nomes, né? E eu particularmente, eu gostei. Não sei se o André gostou. Olha, Jorge, eu prefiro esperar, né, para ver o resultado do trabalho do Dunga. Eu não quero antecipar nada. Se for... Não estou falando de resultado. Assim, o resultado nós vamos... Eu estou falando assim, eu gostei dos nomes. Sim, Jorge, mas dos nomes convocados. Esperar, a gente tem que esperar de todo jeito. Começando agora. Para você ter nomes, né, bons nomes para jogar na seleção brasileira, espera-se um bom resultado. Então, eu prefiro esperar o bom resultado para comentar agora. Logicamente que, né... Então, no seu entendimento, o Everton Ribeiro foi mal convocado? Você me deixou completar, olha. O Goulart foi mal convocado? Você me deixou completar. O Tardelli foi mal? O Marquinhos? Você me deixou completar, ué. É porque você está esperando, ué. Eu estou esperando para ver o resultado. Que eu estou falando que os nomes foram bons. Eu gostei da convocação. Agora, os resultados vão acontecer dentro do trabalho que será mostrado aí. Jorginho, a seleção foi convocada pelo Filipão, esperava-se bom resultado, mas não teve bom resultado, certo? Não adianta ter bons nomes se não ter bom trabalho. Eu quero dizer isso. Se tratando do Everton Ribeiro, ele merece chance na seleção desde o ano passado. O Ricardo Goulart merece chance na seleção desde o ano passado, vem mostrando futebol. O Miranda, que não foi convocado para a Copa do Mundo, merece chance desde o ano passado. E o Tardelli? Então, entendeu? Eu não sei, vamos ver. O Dunga deu entrevista. Nós estamos falando aqui de seleção brasileira. Pode ser imparcial. Senão o pessoal lá de casa não vai entender meu raciocínio. Não adianta. O raciocínio dele é que jogador do Cruzeiro tá certo, o do Atlético tá errado. Então é o seguinte, você fala no meu lugar então, porque você não tá deixando eu falar. Aí, tá vendo? Então, tem que esperar concluir meu pensamento. Nós estamos falando de nomes, nós não estamos falando de trabalho ainda. Vamos fazer o seguinte então, enquanto vocês esfriam a cabeça aí, vamos colocar na tela novamente o nome dos convocados pelo técnico Dunga. Os goleiros foram o Jefferson, do Botafogo, né, todo mundo conhece, né, jogador que inclusive esteve na Copa de 2014, e o Rafael Cabral, do Nápoles. Rafael passou pelo Santos, né, um jovem jogador, um jovem goleiro, e é uma novidade na seleção. Os laterais são o Maicon, velho conhecido, do Roma, o Felipe Luiz, que vinha sendo convocado pelo Filipão, mas que é novidade porque não foi na Copa do Mundo, o Danilo do Porto, que eu não sei quem é, e o Alexandro, também do Porto, não estou me recordando. Vou ser sincero. Esse Danilo, Léo, que jogou no América Mineiro, foi transferido para o Santos, e o Santos vendeu ele para Portugal. Bom jogador. Zagueiros, Davi Luiz, do Paris Saint-Germain, dispensa apresentações. Marquinhos, do Paris Saint-Germain, também não estou lembrando quem é. Miranda, do Atlético de Madrid, foi pedido por muitos na Copa do Mundo, né? O Gil, do Corinthians, está fazendo um bom campeonato brasileiro, talvez seja justa
a sua convocação. Os volantes, o Fernandinho do Manchester City, que foi na Copa do Mundo, todo mundo sabe, Luiz Gustavo, né, do Wolfsburg, que também foi, e o Elias, que é um jogador que eu admiro demais, acho que merece a oportunidade, Elias, meio de campo do Corinthians, que passou pelo Flamengo. E o Ramires, que também foi na Copa, né, são aí os volantes da seleção brasileira. Os meias, o Everton Ribeiro, do Cruzeiro, justíssima a convocação e fazendo excelente temporada. O Oscar do Chelsea, talvez eu não traria, não fez uma boa Copa, desagradou a muitos. William do Chelsea, né, um nome razoável, e o Ricardo Goulart, justíssima também a convocação, vem fazendo uma excelente temporada, e o Felipe Coutinho do Liverpool, que passou pelo Vasco, está no início da carreira, para quem não se recorda. Os atacantes, Diego Tardelli do Atlético Mineiro, vem carregando o Galo nas costas aí, né, se matando em campo para fazer o melhor para o Atlético Mineiro, e entre Fred e Diego Tardelli, já que o que a gente tem disponível no mercado no momento não é grande coisa, eu prefiro o Diego Tardelli, porque Fred não dá para aturar mais. Né? O Neymar do Barcelona, claro, presença garantida. E o Hulk voltou, meu Deus. Ô, Dunga, Hulk de novo, Dunga. Léo, você tá de sacanagem, Dunga. Hulk então, não, é. Voltando meu a tentar, Deus do céu, o Hulk voltou. Tentando voltar, claro, concluir meu raciocínio, igual o Dunga falou, que ainda não foi convocar jogadores porque alguns estão machucados. Então eu não sei o que está passando na cabeça dele. Então eu espero que o Tardelli, né, que o Jorginho deixou completar, espero que o Tardelli jogue como centroavante, né? O Dunga põe ele para jogar, porque não adianta convocar o jogador para jogar lá 15 minutos, falar que convocou, e aí tá muito bom, acabou. Porque o Everton Ribeiro joga também, joga pelo menos um tempo, o Ricardo Goulart também joga um tempo, porque é mostrar serviço. Se convocar jogador para depois ficar no banco lá, e dar 15, 10 minutos para o jogador jogar lá para estrear a seleção brasileira e fazer, né? O Tardelli vai disputar a posição com o Hulk, né? Porque o Neymar já tá... Não, presta atenção. O Hulk pode ser titular. Não, mas assim... O Hulk não pode ser travante, não. Porque ser travante é o Tardelli. Mas eu vi a fala do Dunga. Pelo que eu entendi da fala do Dunga, o Everton Ribeiro é titular no time dele. Ele não falou, ele não escalou o time, né? Deu a entender. Deu a entender que o Everton é titular e que o Tardelli também será titular. O Dunga quer jogar, ele quer começar os trabalhos na seleção, ele não quer mais esse negócio de centroavante, referência. Aquele centroavante plantado ali no meio do zagueiro. Ele quer o centroavante que movimenta. E isso o Tardelli hoje faz perfeitamente. Faz bem feito. O Neymar, né, já é esse jogador, esse atacante que faz isso com perfeição. Então eu acredito que seria, né, o Tardelli seria o jogador que ele iria iniciar os trabalhos, né, como titular. E o que ele comentou também sobre o Everton Ribeiro, dá também a entender que o Everton Ribeiro vai começar ali naquele setor de meio campo ali, porque é um jogador de habilidade, jogador que tem drible. E no futebol de hoje, se você não tiver um meio de campo que drible, você não consegue cortar os esquemas que são montados, que são os esquemas só de marcação. Ele tira muito bem também, sabe concluir, sabe dar o passo, né? Agora, Jorginho, rapidinho, tempo já acabou. A imprensa paulista ontem, segundo os repórteres lá que estavam presentes na convocação da seleção brasileira, não deram a entender que ele utilizaria como titular nem o Tardelli, nem o Everton Ribeiro. Isso é o meu entendimento, não, né? Aí agora vamos esperar, né, o início pra gente ver. A imprensa paulista jamais vai dar a entender que o jogador que atua em time de Minas, né, equipe mineira, vai ser titular de alguma coisa, né? Eles vão preterir os mineiros e preferir os paulistas, né? É o programa de ontem que eu falei. O bairrismo que a gente já conhece. Mas a questão aí, Léo, não é ser mineiro nem paulista. A questão é os jogadores do momento. O Everton Ribeiro é um jogador no momento que ele ocupa aquele espaço do campo e há uma necessidade do tipo de jogador que ele é. Como o Tardelli hoje, ele é um centroavante que arma pela direita, pela esquerda, movimenta muito, então ele tem essas características que o Dunga precisa hoje para começar. Se vai continuar, se vai dar certo, aí você está falando uma coisa lógica que é uma tendência que pode ser adotada pelo Dunga, mas em termos de análise de imprensa de São Paulo, eles vão ver de forma diferente. Ô, Dunga! Eles vão preferir jogadores que atuam por lá. Ô, Dunga, escuta o Jorginho, Dunga, pelo amor de Deus. Vamos fazer. O Filipão não escutava ninguém. Vamos para o segundo tempo, ou para o segundo bloco, né, como preferir, do nosso programa, e aí a gente vai destacar a rodada de terça-feira à noite da segunda divisão, da Série B. Já estou me acostumando com o negócio de segunda divisão. América Mineiro. Aí, rapaz. Destacando a vitória do América Mineiro na noite de ontem, os jogos de hoje da Série A, enfim, muitos assuntos para você na sequência depois do intervalo. Até já.